Dani, me dá um segundo, que eu vou ligar o ventilador, senão eu vou derreter aqui. Boa tarde a todos. Estamos aqui transmitindo esse maravilhoso webinário. A gente vai discutir um tema super importante a partir da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Esse é um trabalho ligado ao Laboratório de Gestão Ambiental e também uma disciplina sobre tópicos especiais em integridade da água. Bom, hoje nós temos um convidado, Elton Gonçalves. O Elton tem uma experiência importante em controle de perdas de água em sistemas de abastecimento de água. O problema das perdas de águas é antigo e agora ele cresce ainda mais. Passa a ser uma responsabilidade de diversos segmentos da sociedade, o uso racional da água, o controle das questões e dos problemas que podem evadir água, evadir recursos e que são desviados do seu destino natural, que seria a sociedade. O atendimento com abastecimento de água, a nossa população cresce e a nossa demanda por água para abastecimento aumenta. Mas a quantidade de água disponível, ela não aumenta, é aquela mesma, e nós precisamos fazer um uso mais racional, reduzir as perdas, reduzir o desperdício dos recursos naturais e recursos financeiros também, porque tem uma série de despesas associadas a que o sistema de abastecimento de água possa atuar satisfatoriamente junto à sociedade, que também são medidas nesse processo. Esse é um tema que associa a gestão de recursos hídricos, ele associa um controle operacional de qualidade, associa a questão de tubulações antigas, então, uma série de questões. E também ele consegue reunir a área da engenharia de recursos hídricos, a engenharia sanitária e ambiental, com a área de engenharia elétrica. Por quê? Um dos maiores consumos que a gente tem para conduzir o sistema de abastecimento de água é bombeamento e movida a energia elétrica. Só que, na hora que você tem perda da água que deveria estar chegando na casa das pessoas, você também perde todos os recursos que foram associados para essa função. E talvez um dos maiores desses recursos é a energia elétrica. Então, quando a gente pensa no uso racional da energia elétrica, a gente também pensa no uso racional da água. Então, esses são uma série de elementos que a gente está trazendo para discussão aqui. O Dr. Elton tem uma experiência muito grande na prática, no chão da empresa, testando possibilidades, testando mecanismos e efetuando modificações que pudessem trazer resultados, e são essas propostas que nós queremos ouvi-lo, dentro desse contexto de que nós não podemos continuar perdendo água. Perder água é perder saúde, perder dignidade, perder dinheiro e perder condições de atender o ODS para todos. Sem dúvida, o que vai ficar sem a água é o mais pobre, que está mais vulnerável, é o que está em condições mais desfavoráveis, mais longe do sistema de abastecimento. Esse é exatamente quem vai perder e é quem nós precisamos avançar para atender. Então, hoje, mais do que nunca, toda essa metodologia, toda essa expertise
para a redução das perdas de água precisa ser adotada, crescida, implementada e também do conhecimento de todos. Hoje isso não é restrito a um segmento dentro da empresa, a um segmento da sociedade. Hoje nós todos precisamos saber que quando a gente vê um vazamento na rua, nós estamos perdendo um pouco de vida ali. E toda a sociedade precisa ter consciência disso, e em especial engenheiros e o nosso público aqui de engenheiros designers, engenheiros elétricos, engenheiros de recursos hídricos, engenheiros de diversas carreiras. Elton, vou deixar agora com você, porque eu sei que você trouxe muita informação hoje para a gente, e com a palavra o Dr. Elton Gonçalves. Muito obrigada. Bom, na realidade, acho que eu não preciso mais de apresentar, porque a Ana Virgínia deu um panorama muito interessante, amplo e verdadeiro aí do assunto. Mas é claro que, como um estudioso, né, eu comentava um pouco antes com o Stephanie, né, com o Augusto, que eu fui da primeira turma de mestrado da Universidade de Brasília, né, e em 1998 fiz uma dissertação sobre o controle de perdas de água, uma metodologia, né, e foi pioneira, né, então foi a primeira, né, quer dizer, já entreguei minha idade aqui, mas na realidade, a partir dali, muitos estudos, muitas aplicações na prática, muita briga com direção da empresa, exploração dos colegas, né, das diversas áreas para tentar implantar os programas, para tentar incutir no chão de fábrica as perdas, para motivar e sensibilizar também os organismos, né, as instituições brasileiras. Então, são muitas experiências, mas o desafio meu aqui é tentar trazer de forma o mais didática possível o assunto, mas também tentar contextualizá-lo. Pode passar, Esther. Então, dentro disso que a professora falou, né, essa imagem da esquerda superior, há uns anos atrás, talvez poderia parecer algo surreal, né? Então, a gente vê que hoje isso é uma realidade, né? Um mundo, quer dizer, um estado acabando lá no sul e outros em total seca, em total falta de água, como a gente vai ver, né? Então, e ao mesmo tempo, a gente vê desperdícios, vazamentos nos sistemas públicos, ligações clandestinas, fraudes, e as companhias ali com seus dispositivos, suas equipes, tentando se virar, tentando conter essas perdas de água. Pode passar. Então, dentro disso, né, que a gente colocou e que a Ana contextualizou muito bem, o que nos espera, né, e o que a gente pode fazer hoje, né? Então, aqui está dentro do meio acadêmico, me parece uma coisa muito sugestiva e muito tempestiva, né, do que nós estamos falando. Pode passar. Então, pessoal, quando a gente fala do saneamento básico, que é onde as perdas em sistemas públicos, né, acontecem, a gente tem ali 4 pilares, né, conforme está estipulado, né, no novo marco regulatório. A gente tem o componente abastecimento de água, né, que tem a ver com todas as atividades e disponibilização e manutenção de infraestruturas para garantir o abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais, incluindo sistemas de medição e controle. Da mesma forma, no esgotamento sanitário, ali voltado, né, para coleta, transporte, tratamento, né, e disposição adequada desses esgotos sanitários, desde as ligações até digamos, a emissão nos corpos receptores ou em sistemas de produção de água de reuso. Pode passar. A gente tem o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que tem a ver com coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final, né, de forma adequada pelo ponto de vista ambiental, dos resíduos domiciliares e também advindos da limpeza urbana. E, por fim, a drenagem e manejo de águas pluviais,
que tem a ver com transporte, detenção ou retenção de amortecimentos, né, em épocas de chuvas, invasões de cheia, o tratamento e disposição final dessas águas drenadas, né, de forma que também contemple, né, uma coisa que a gente vê demais quando tem alagamentos, né, grandes chuvas, que são os entupimentos das redes públicas, das bocas de lobos e etc. Pode passar. Então, aqui, nos remetendo ao Sistema Nacional de Informação de Saneamento, a última atualização tem sempre uma defasagem de 2022, a gente tem, então, o componente ali de atendimento como rede de água, ou seja, população abastecida com água potável. Então, guardem o número de que 85% da população, segundo os dados do SNIS, não é a totalidade, mas os dados do SNIS contemplam aí da ordem de 99%, quase 100% de toda, né, a realidade do país. Pode passar. Então, quando a gente distribui esses 85%, que é a média nacional, nas regiões, a gente já começa a observar um pouquinho o que a professora falou, né, que nas regiões Norte e Nordeste a cobertura é menor do que nos demais estados. E ali na esquerda a gente observa, em 2022, a aplicação de investimentos, né, por parte do governo, da ordem de 10 bilhões de reais. Pode passar mais uma vez? Isso. Então, só que o detalhe é que as regras, né, do novo marco legal de saneamento, as regras estabelecem metas de atendimento de 99% da população com água potável e 90% com tratamento e coleta de esgotos. Quando a gente pensa na universalização, então, segundo o Instituto Trata Brasil, a gente precisaria aí da ordem de 540 bilhões de reais. Em se falando de um período ali de 2022 a 2033, são 12 anos, quase que 45 bi por ano. E aí, se vocês compararem o quanto que nós estamos conseguindo na prática investir, vocês têm aí a dimensão do desafio que nós temos para a universalização do saneamento. Pode passar. E também, só para registrar, né, é importante dizer da agenda, né, da ONU, onde o Brasil é integrante, faz parte, existe ali, né, um compromisso que está nessa agenda, com os vários, com metas e etc., que trata no tópico 6, né, relativo à água potável e saneamento. Então, aí nós estamos falando do ODS, né, só para registro. E dentro desse contexto, então, desse desafio da universalização, quando a gente passa a obter lá no SNIS a informação sobre índice de perda de água na distribuição, então a gente tem um número muito desfavorável de 38%. E mais uma vez, se a gente olha, talvez a imagem não esteja muito clara, mas a região norte e a região nordeste possuem índice de perdas muito superiores às demais regiões. Então vejam, né? Índice de atendimento com água potável baixo e elevadas perdas. Então, é uma combinação explosiva. Pode passar? Vejam que, em números, essa perda de água, ela vem do seguinte. Em 2022, de todos os sistemas, né, que possuem as informações, 18 bilhões de metros cúbicos foram produzidos e efetivamente consumidos, ou seja, contabilizados pelos prestadores de serviços, pelas companhias de saneamento, 12 bilhões. Aí vocês falam, poxa, 6 bilhões, né? Onde que foi parar isso e o que isso representa, né? Mas será que isso é só um tipo de perda? Pode passar. E aí, pessoal, quando a gente fala de perda de água, a gente nunca pode esquecer que para a gente produzir água e também tratar esgoto, e bombear água e bombear esgoto, a gente gasta uma quantidade de energia muito grande no processo. Então, para vocês terem uma ideia, só na parte de abastecimento de água foi quase da ordem de 13 terawatts por hora, né? Desculpe. E isso, pode passar, Stephanie, representa aí um gasto, né, com serviços de água e esgoto de 9,2 bilhões. Então, sem dúvida que esse, tirando despesa de pessoal, nas companhias, prestadores, é o maior item de custo. Então, a importância
né, do uso racional de água nos sistemas públicos de abastecimento com relação ao consumo de energia elétrica. Pode passar. E aqui a gente vê, né, dois indicadores, que depois a gente vai falar um pouquinho, mas é importante verificar que nos últimos 5 anos, as perdas estão ali mais ou menos em um mesmo patamar, né? Pode passar. Então vem aquela preocupação, né? Bom, eu tenho um desafio violento para abastecer toda a população, mas as minhas perdas estão altas e não estão cedendo, ou seja, é melhor eu investir em novos sistemas, construir novos sistemas muito mais caros, ou efetivamente, na prática, com rigor e com organização, uma política centrada para isso, reduzir as perdas. Então, esse é um questionamento importante que a gente tem. E dentro disso, para começar, então, a nossa discussão, eu peço que vocês levem para casa essas reflexões. Como que a gente vai universalizar o atendimento com água? Como é que a gente vai levar em conta essas questões ambientais, como a professora falou no início? Como explorar os avanços tecnológicos a favor? Como tornar os serviços mais eficientes? Porque, na prática, todos esses desafios hoje são deficiências que a gente está identificando. E aqui, pessoal, quando a gente vê essas imagens, né, essas belas imagens, a gente lembra ali do momento que a gente está ligando, né, abrindo um registro para tomar um banho, tomar uma água. A gente não tem, pode passar? A gente não tem noção do que está por trás desse gesto ou dessas imagens. Pode passar. Então, aqui, gente, um esquema bem simples para a gente ter noção dessa questão do ciclo, né, da utilização da água. Então, na parte de baixo, a gente está ali captando, bombeando, tratando, reservando e levando essa água para a cidade. E, em contrapartida, essa água volta, né, em forma de esgoto, passa por todo um processo e volta para o mesmo corpo receptor que eu vou estar fazendo a captação. Então, o desenho por si só mostra o tamanho do desafio. Pode mudar? Então, gente, sem querer dar nenhuma aula aqui sobre o sistema de abastecimento, até porque isso levaria muito tempo, a gente vai trazer, então, aqui os elementos de um sistema de abastecimento de água de maneira bem rápida. Então, eu tenho uma captação de água bruta e essa adução, ou seja, o transporte dessa água para um tratamento. Pode passar? Você pode passar? Mais uma. Isso, mais uma. Perfeito. Então, isso. Então, aqui a gente tem no caso, uma barragem de regularização de nível, mas pode ser um poço artesiano, pode ser uma barragem que você capta a fio d'água. Você tem aí na direita as fotos de adutoras de água bruta. E na parte de baixo você tem duas fotografias de 2 sistemas de bombeamento de água bruta, que um é do sistema do Rio de Janeiro e o outro do Distrito Federal. Ok? Então, nessa etapa é onde você tem o maior gasto, né, no sistema de água de energia. Bom, quando a gente fala da etapa seguinte, que é de tratamento de água, a gente mostra aqui um desenho de um processo convencional, né? Então, com as etapas de coagulação, né, mistura rápida, decantação, filtração direta ou ascendente, desinfecção, fluoretação, e algumas imagens, né, que a gente pode mostrar agora. 1, 2, 3, isso, 4. A gente tem, então, tirando da direita abaixo, a gente tem estações de tratamento com filtração, decantadores, né? Aí, mais uma vez, esquemas do Rio e de Brasília, Distrito Federal. Só que, na prática, pessoal, em função da gente ter sistemas mananciais cada vez mais poluídos, o processo de tratamento está tendo que evoluir, tendo que se tornar cada vez mais completo, né? Então, muitas das vezes a gente, num sistema de decantação e filtração, nós temos que inserir um processo de flotação. Por exemplo, essa fotografia são de membranas filtrantes, que são caríssimas, mas são soluções que já estão sendo aplicadas. Então, isso é só para mostrar um pouquinho do desafio. Na parte seguinte, a gente fala aqui, então, do sistema de reservação,
que a gente pode ter algumas fotos aqui que falam sobre os reservatórios, pode passar, os reservatórios apoiados, né, metálicos ou em concreto, e também eu posso ter os elevados, que são aqueles que abastecem as regiões mais altas. Apesar de você usar esses reservatórios, você também pode usar um sistema de bombeamento direto na distribuição, que o pessoal chama de booster, tá? Ok. E em seguida você tem, né, o nosso sistema de distribuição. Pode passar algumas fotos? Isso, perfeito. E aqui a gente vê nessa primeira parte de cima uma derivação da adutora de água tratada e entra na direita ali, atrás daquele senhor mexendo ali numa junta, o anel principal da rede. E esse anel principal da rede, ele é interligado em várias, nessa foto de baixo, em redes secundárias, que são as redes que passam na frente, né, das unidades de consumo, e como nesse esqueminha da esquerda, você tem, então, um ramal derivando da rede, conectando no cavalete do hidrômetro e, consequentemente, abastece a população. Pode passar. Então, esse é um esquema bem simples para compreender um pouquinho do sistema de abastecimento de água. Pode ir passando. Isso. E aqui a gente tem um mapa do Distrito Federal. Isso é um estudo que um colega fez de mestrado a respeito do assunto. E eu aproveitei essa foto para a gente ver ali, né, o sistema descoberto, aquele que eu mostrei a barragem, ele leva água até ali aproximadamente 70 quilômetros de distância. E a barragem do Rio Descoberto, ela fica a quase 260 metros abaixo da minha estação de tratamento, por exemplo. E aí você já calcula o que gasto de energia para essa água chegar até ali. Só que ela percorre essas linhas em vermelho são adutoras que abastecem vários reservatórios e reforçam outros sistemas, que a gente tem outras captações no Distrito Federal. Mas só para vocês terem ideia. Agora, o que está por trás disso? Pode passar. Na prática, gente, a gente tem um desenho esquemático lá em cima, na esquerda, a barragem, e vários elevatórios de água bruta, de água tratada, reservatórios, linhas de adutoras e redes para abastecer esse sistema. E como é que eu faço isso? Então, a gente tem um sistema de controle, né? Cada companhia tem a sua, cada sistema tem o seu, e esse sistema atualmente, no caso do Rio Descoberto, do Distrito Federal, você consegue ver todos os status de bombas das elevatórias, você consegue ver o nível dos reservatórios, as válvulas de nível que controlam a entrada e saída da água desses reservatórios, e você, mais do que acionar equipes, você tem o controle do sistema e muita coisa já automatizada. Então, você consegue desligar aquele motor grande que a gente mostrou lá, de 11 mil HPs à distância. Então, isso mudou muito, né? Eu até faço uma lembrança aqui a primeira prontidão que o Augusto Mamed, né, que é um aluno do mestrado, ele trabalhou na empresa e a gente trabalhou na mesma área. Nós dois passamos na primeira prontidão dele. Eu era o gerente da área. Nós passamos praticamente uma tarde e uma noite resolvendo uma série de problemas de falta de energia, de acidentes que aconteceram em vários pontos da cidade. Então, por trás, né, do simples gesto lá de abrir uma torneira, a gente não faz ideia o que acontece por trás disso tudo. Pode passar? Mas tudo bem, agora vamos deixar de fazer contextualização e vamos tratar do nosso tema, né? Então, o que é e por que tem perda de água? Então, normalmente, quando a gente pensa nas perdas, pode passar. As primeiras imagens que a gente imagina é de vazamentos gigantes, né? Pode passar, pode ir passando. Isso. Então, a gente vê um exemplo bem bacana, né, de um vazamento. Mas as perdas vão muito além do que isso. Então, pode passando, a gente tem aqui um instrumento que ficou... Pode voltar, um instrumento que ele não é tão... Ele é recente, né, digamos assim, as companhias, no geral, estão usando. Essas informações alimentam o Sistema Nacional de Informações. Então, nós estamos falando de um balanço hídrico.
Imaginem que na entrada ali da rede de distribuição, eu tenho grandes medidores, que a gente chama de macromedidores, que me dão o volume de entrada na distribuição. Pode passar. Só que, por outro lado, o meu sistema comercial tem lá a equipe de leituristas, etc., e eu faço a medição do consumo e, respectivamente, o faturamento, né, desses volumes. E eu posso ter um volume que é faturado, medido, né, que passa nos hidrômetros, e por alguma ocasião de não se ter acesso, o leiturista não tem acesso ao medidor, ou não tenha o medidor, se faz algumas estimativas, mas se fatura aquele volume. Então, a diferença entre esse volume faturado e a entrada, o volume de entrada, pode passar, me dá, então, o que a gente chama de água não faturada, ou perda de faturamento, ou água não contabilizada. Mas vamos continuar, pode passar. E tem uma parte do consumo, por exemplo, quando a companhia está com uma reclamação de cor na água, ou quando tem uma retirada de um vazamento, teve que fechar a rede ali no processo de retirada desse vazamento, entra terra e etc., então tem que dar descarga de rede. Então, é uma água que foi utilizada, mas não foi faturada. Ou, por exemplo, um local de baixa renda que tem uma ligação irregular, e por questões sociais e políticas, a companhia é obrigada, entre aspas, a reconhecer aquilo como um consumo autorizado, ainda que não possa faturar. Então, pode passar, quando eu tenho a soma desses dois consumos, eu tenho o que se chama de consumo autorizado. E, por diferença, aí pode passar, entre o volume de entrada e o consumo autorizado, eu tenho a perda de água. Aí eu falei, mas por que você tá falando tudo isso de perda de água, de volume? Porque antes, essa noção de consumo autorizado entrava como perda de água. Então, para efeito técnico de perda de água, você tirou o componente de consumo autorizado, mas ele continua mostrando a sua, entre aspas, ineficiência quando ele mostra um volume de água não faturado maior do que a perda de água. Então, em linhas gerais, é isso, né? Você tem uma divisão das perdas de água, a gente vai falar um pouquinho melhor em perdas aparentes e perdas reais, e a gente segue, pode passar. Aqui é um exemplo de um balanço hídrico, onde você vê todos aqueles componentes aí, são dados reais, e aqui no caso você vê uma perda de água de 33% e uma perda de faturamento no canto direito de 38%. Então você, então esses 3% é aquele consumo autorizado, não faturado, exatamente. Então é só uma informação real para vocês terem noção de como que funciona o balanço hídrico. Pode passar. E aí, pessoal, a gente vem com aquela pergunta, né? Ele acabou de falar ali do índice de perdas, né, de um sistema, lá atrás falou que a perda do Distrito Federal é 38%, mas esse indicador de perdas, ou os indicadores que se utilizam são confiáveis? Então, é uma coisa interessante que eu trago para vocês, pode ser um pouco cansativo, mas é a realidade quando a gente fala de controlar perdas. Pode mudar. Pode passar? Isso. Então, uma pergunta boba aqui, né? Desses 3 sistemas aí, né? Um americano, um brasileiro e um da Angola. Qual que é o melhor sistema? Então, se a gente olha ali o índice de perda, a gente vai cravar que é o americano, dos Estados Unidos. Pode passar? Só que aí vamos entender melhor o que está acontecendo? Tá. Eu estou falando, na realidade, pessoal, de uma hipótese onde eu tenho uma Vila Olímpica e naquela Vila Olímpica vão passar 3 delegações. A americana, a brasileira e a da Angola. Eles vão ficar ali por um tempo, consumindo água, etc., e nós vamos calcular o índice de perda de cada um desses sistemas. Aí fala assim, como calcular? Pode passar. Como calcular? Se é o mesmo sistema, teoricamente, vai perder mais ou menos a mesma coisa. É lógico que, se o consumo é maior, a vazão aumenta, você tem uma pressão que varia, então pode ser que essa perda não seja exatamente igual, mas para efeito de comparação, de ilustração, vamos considerar que sim. Então, você tem a mesma perda de água no sistema. Como é que você tem índice de perdas diferentes? Então, pode passar. Vocês observam que nessa coluna em laranja, não sei como é que vocês estão enxergando aí, você tem, então, o consumo diário desses 2.000 atletas, né? Todas as delegações têm a mesma quantidade de atletas, só que você multiplica pelo consumo e você tem ali as vazões de consumo.
Mas como as perdas são todas iguais, a 200 metros cúbicos dia, você vai ter, então, produções diferentes que variam simplesmente porque o per capita mudou. Então, quando você relaciona a perda, para calcular o índice de perdas, né? O índice de perdas é volume produzido menos o consumido dividido pelo produzido. Então, se você tem a perda igual e a produção é maior para um sistema do que para outro, em função do consumo, o que vai acontecer com o índice de perdas? Ele vai ser diferente. Então, às vezes, eu falar que a perda dos Estados Unidos é 17%, de Angola é 56%, eu posso não estar comparando a mesma coisa. Porque, nesse caso, tem a questão do efeito do per capita. Em outros, tem várias outras coisas. Nesse caso, não, mas vamos supor que a gente está comparando dois sistemas diferentes. Mas, peraí, esse sistema, como é que está a rede dele? Está mais velho do que a outra? Então pode ser. E a pressão? A pressão é diferente. Então, existem vários elementos que me impedem de fazer comparações tão simples como essa. Pode passar, por favor? Então, o índice de perdas já há muitos anos é extremamente questionável o seu uso, e principalmente como indicador único, motivo pelo qual ele pode... A gente pode usar outros indicadores, pode passar, como, por exemplo, perda por ligação, perda por extensão de rede, indicador de vazamento da infraestrutura, que a gente não vai entrar aqui em detalhe. E também, por fim, ter um balanço hídrico cada vez mais confiável. Por favor, pode mudar. Então, pessoal, dito essa questão de um balanço hídrico, da entrada dos dados, dos indicadores, como é que são as perdas? O que são as perdas e quais são os seus impactos? Vamos lá. Então, quando eu falo daquele componente lá no balanço hídrico da água não contabilizada, perda de faturamento, pode passar. Isso pode passar mais uma vez. Eu tenho um primeiro elemento que é a perda de água real. Então, a perda real, também chamada de perda física, é aquela água que realmente não chega para o usuário. Ela se perde em vazamentos ou extravasamento dos reservatórios, de tal forma que combater essa perda real, eu estou combatendo tanto o desperdício de uma água que eu estou produzindo, como, obviamente, os custos. E, por outro lado, se eu tenho... Por outro lado, se eu tenho... Quando eu falo da perda aparente, que é o outro aspecto da perda de água, ela é aparente porque é uma perda não física, ou seja, essa água está sendo consumida pelo usuário. Só que, devido a problemas nos hidrômetros de submedição, que a gente fala, de fraudes, ligações irregulares, falha no cadastro, essa água não é contabilizada pela companhia. Pode passar. Então, na realidade, combater essa perda aparente impacta diretamente no aumento do meu faturamento e da minha arrecadação. Imaginem também que, no caso da perda real, se eu tenho um sistema, uma parte da minha população que, por algum motivo, tem demanda reprimida, se eu consigo reduzir, usar menos a produção, ou seja, eu passo a ter uma folga na produção, eu consigo também abastecer aquela área que tem alguma demanda reprimida, que não tem água para ser abastecida. Então, aí eu não vou estar reduzindo o custo operacional, vou estar aumentando receita, porque essa população vai consumir e vai ser faturada. Ok? E, por fim, pode passar, então esses dois elementos compõem a perda de água, e o terceiro elemento seria o consumo autorizado não faturado, né, que a gente comentou a ação da empresa, ele tem a ver com áreas, né, de passíveis de regularização, porque quando você regulariza, você pode entrar com sistemas definitivos e aí recuperar suas receitas. Então, pode passar, esses componentes, eles trabalham tanto na questão da eficiência comercial do prestador de serviço, como também na melhoria do abastecimento. Pode passar. Bom, gente, são muitas informações, tá? E depois, é claro que as dúvidas, os questionamentos aí que vocês tiverem, a gente está à disposição para responder. Só insistindo um pouquinho, então, falando um pouco mais da questão ambiental, insistindo na questão ambiental e também econômica e até mesmo política. Quando eu tenho uma perda real, trabalhar com essa perda, eu estou melhorando a minha capacidade de passar por estiagens e racionamentos que acontecem principalmente na época de seca.
Eu evito aqui uma coisa muito importante, que infelizmente ainda não é uma coisa que é considerada, mas quando a gente trabalha com metodologias de nível econômico de perdas, isso fica muito claro, que é muito mais barato, no geral, eu investir recurso na recuperação de perdas do que aplicar em novos sistemas. Mas qual é o governador que vai inaugurar uma instalação de uma substituição de redes, do que chegar lá e ligar uma bomba de um grande sistema com obras milionárias, né? Então, sem querer fazer uma crítica, nem personalizar ninguém, mas essa é uma realidade. E também a perda real, ela é em torno de 70% da perda de água é devido a vazamentos. Então, se eu reduzo a perda real, eu tenho um impacto muito mais rápido em volume, tá, do meu indicador. Passando na perda aparente, como a gente disse, então eu estou trabalhando a eficiência da empresa, eu aumento o fluxo de caixa, e mais interessante, se eu aumento a arrecadação, eu posso estar reinvestindo recursos na minha infraestrutura e no controle de perdas também. E uma coisa mais importante que tem um impacto ambiental é que quando o hidrômetro mede bem, quando você combate fraudes, ligações clandestinas, você está estimulando, entre aspas, né, ou incentivando a população ali mexendo no bolso, né, com o uso racional de água. E o consumo autorizado tem a ver com regularização, né, de futuros clientes, controlar esses usuários, e também é importante dizer que quando você tem uma ligação irregular que a companhia é obrigada a aceitar, aquela ligação ela é feita de qualquer forma. Então, existem inúmeros e grandes vazamentos que, quando você consegue implantar um sistema definitivo, você também reduz a perda real. Então, são detalhes, pessoal, mas acho que é importante ir dando essa contextualização para vocês. Pode passar. E agora vem, né? Bom, você já falou de um monte de coisa, das perdas, agora como é que eu reduzo perdas? Como é que eu faço para realmente trabalhar nas perdas? Vamos começar a falar sério agora. Então, quando a gente começa a falar das perdas reais, que aí nós estamos agora trabalhando sobre o aspecto das perdas de água, tá, gente? Perda real e perda aparente. Então, a perda real eu vou ter que estar mexendo com pressão, vou ter que estar setorizando, dividindo em setores melhor a minha rede para poder controlar melhor, vou ter que estar fazendo pesquisa de vazamento, etc. Pode passar? Então, gente, quando eu tenho... Pode passar? Quando eu tenho aqui quando eu tenho uma caixinha, essa caixa azul ou verde, ela é uma representação da minha perda real atual, e eu tenho ali amarelinho uma perda real inevitável. Essa perda eu não vou conseguir reduzir, a gente vai falar um pouquinho por quê. Então, o meu potencial técnico seria essa diferença aí da caixinha azul e da amarelinha. Só que, pode passar, eu tenho um componente do nível econômico de perdas. Se, de repente, investir em reduzir perdas em um determinado momento passa a ser mais caro do que produzir a água, aí já não vale mais a pena, pelo ponto de vista econômico, você investir. E aí você tem, aí você pode passar, você tem 4 elementos, pode passar, que são importantíssimos no controle de perdas. Um controle ativo de perdas, ou seja, de perdas reais, que é você monitorar o seu sistema, é você conseguir pesquisar os vazamentos e etc. É você controlar e reduzir pressões, você ter rapidez e fazer reparos com qualidade, material adequado. E, por fim, você ter uma boa estrutura, ou seja, redes, equipamentos, válvulas, todos os dispositivos que funcionem bem e que proporcionem que essas perdas não vão voltar ou que elas vão ser reduzidas. Então, passando, a gente fala agora da questão do controle de pressão. Isso. Aqui é um experimento que foi feito. Você tem à esquerda uma equipe ali fazendo o ajuste de uma válvula redutora de pressão, e ali você tem a tubulação com vazamento. Então, essa tubulação está subordinada a essa tubulação e a essa válvula. Observem que no gráfico, pressão versus vazão, à medida que você vai aumentando a pressão, você observa que o vazamento ele vai aumentando. Então, existe uma relação direta entre vazão e pressão. Pode passar. Só que na academia, quando a gente estuda hidráulica, normalmente a gente estuda a relação entre vazão e pressão pelo coeficiente da raiz quadrada.
Só que, na prática, muitos estudos já têm sido feitos e, normalmente, o pessoal tem utilizado um coeficiente N1. E esse valor, ele é muito maior do que 0,5 quando você tem uma tubulação, por exemplo, plástica. Porque quando você tem um vazamento, ele não tem um orifício fixo, ele é como se fosse um rasgo que ele abrisse. Então, o efeito do vazamento com a pressão aumenta para um coeficiente diferente, pode ser muito mais danoso. Tá? Isso é só um registro, sem querer entrar no detalhe. Pode passar? Então, aqui, gente, talvez seja até um pouco complicado de vocês entenderem, mas esse é um gráfico, né, real, de 0 horas a 24 horas, ou seja, é um registro de vazão e pressão durante as 24 horas de um determinado dia. Essa linha azul contínua é o seu comportamento da vazão de entrada no seu sistema. Vocês observam ali que no horário das 4 da manhã é a menor vazão, só que à noite, 4 da manhã, quem é que vai estar consumindo água, né? Dependendo do setor, pouquíssima gente. Então, você tem um consumo muito baixo. Então, o que você tiver de vazão mínima noturna vai ser o quê? Perda de água, vazamento, ok? Só que durante esse horário, quando você tem um menor consumo, as pressões, se não tem nenhum dispositivo de controle de redução de pressão, as pressões são mais elevadas. E ao longo do dia, com o consumo maior, a vazão maior, essas pressões caem. Só que o vazamento, ele acompanha exatamente as pressões. Então, na média, vocês têm aí o volume dessa área vermelha que dá a perda, mas nos horários noturnos ela tem uma relação estrita também com a pressão. Pode mudar? Voltando, né, agora a gente vai falar um pouquinho desse controle ativo, né, de perdas. Pode mudar. Então, aqui a gente tem um esquema que a gente vai começar da direita para a esquerda. Eu tenho uma tubulação e tem ali um vazamento que aconteceu de grande intensidade e ele aflora rapidamente para a superfície. Então, é o que a gente chama de um vazamento visível, porque rapidamente a população ou a própria companhia consegue identificá-lo. No meio, eu tenho um vazamento que ele já é uma quantidade menor e às vezes está num solo que é menos permeável e ele não vai para a superfície. Então, isso é que a gente chama de vazamento não visível. E tem um terceiro elemento da esquerda, que é o vazamento inerente, ou seja, aquele vazamento que está ali numa junta, que é difícil de você evitá-lo e, principalmente, é mais difícil ainda você detectá-lo por meio de pesquisa de vazamentos. Bom, então é só para a gente entender os 3 tipos de vazamentos que nós temos. Pode passar. E aqui, gente, é um exemplo bem interessante, né? Eu tenho um vazamento que se torna visível, que é visível, de uma intensidade de uma vazão de 3,6 metros cúbicos por hora, só que ele é identificado, ele é comunicado e reparado em 2 dias. Então, quando eu pego essa vazão e multiplico pela quantidade de dias, eu tenho um volume perdido de 173 metros cúbicos. Pode passar. Agora, é um vazamento grande, né? Pode passar. E se a gente tem um vazamento, digamos, pode passar de 1/10, ou seja, um vazamento não visível de 0,36 metros cúbicos. Se ele ficar... pode passar, isso. Pode passar mais uma vez. Se ele durar 45 dias, que não é o que acontece, porque 45 dias é se a gente fosse fazer uma pesquisa de vazamento em 45 dias. Isso normalmente é anos, tem companhias que fazem mais de um ano. Então, nesse caso específico, em 45 dias, uma vazão que é muito menor vai me dar um estrago que chega a ser 2,5 vezes o volume que eu perco num vazamento de grande intensidade que é visível. Ou seja, é fundamental eu ter equipes de pesquisa de vazamento bem orientadas para estar sempre fazendo varreduras na rede. Pode passar. Só que existem métodos tradicionais, né, mas que se usava muito, de geofones, de escuta, que são feitas, né, na rede, fazem a varredura na rede. Pode passar. Só que é importante, pessoal, aqui é só um esqueminha, a gente conhecer a minha rede, eu monitorar a vazão, a gente viu ali a vazão mínima noturna,
eu ter, de repente, conseguir colocar mais sensores de ruídos na rede para poder ter uma noção mais ampla e, ao mesmo tempo, de identificar pontos dentro de uma região, para depois eu fazer ali a pesquisa nos locais indicados. Porque imagina a gente ter uma rede, uma população de 3 milhões de habitantes com 9 mil quilômetros de rede e mais extensões de ramais. O tempo que não se leva para você, em um ano, varrer toda a rede. Isso é só um exemplo. Pode passar? Então, eu tenho aí exemplos de loggers, né, de ruídos, né, que existem softwares, aplicativos que fazem a correlação dos pontos onde eles estão e cruza ali com a base cartográfica, né, da sua rede. Você consegue indicar pontos que possivelmente tem ali o vazamento, né? Você correlaciona os ruídos dos vazamentos. Pode passar. Tem também uma tecnologia que é mais nova, que a gente chegou a acompanhar um serviço sobre isso, que é a utilização de um programa em um satélite, que ele faz uma varredura em uma determinada área, pode passar, e ele, por meio da identificação de presença de água potável até 4 metros abaixo da superfície, ele te indica possíveis pontos na sua base cartográfica de locais que podem ter perdas. Então, isso também é um instrumento muito valioso para você orientar a pesquisa de vazamento em loco. E aqui é um outro exemplo da tecnologia também a favor do saneamento, que essa ainda usa muito pouco no Brasil, que é a introdução de fibra ótica, né, na sua tubulação, e aí, através de dispositivos, de programas de correlação, você consegue identificar pontos mais adequados que verificam ali algum comportamento anormal no fluxo de água identificada pela fibra ótica. Pode passar. E aí você, lógico, né, direciona as equipes para fazerem as pesquisas e a identificação e reparo. Ok? E aí mais uma que parece uma coisa futurista, mas hoje a gente já consegue acreditar com tranquilidade, por exemplo, a utilização de drones acoplados com sensores acústicos e inteligência artificial te ajudando a detectar vazamentos. Não parece uma figura futurística, mas já existem companhias que fazem isso, né? Inclusive, essa identificação foi feita no chat GPT, né? Só para vocês terem ideia de como é que a coisa evolui. Então, pode passar. A gente tem agora a questão de falar, terminando, né, as perdas reais, pode passar a questão da gestão da infraestrutura. Observem, pessoal, que esse aqui é o exemplo que a gente falou dos 3 tipos de vazamento. Talvez esteja ruim essa imagem, mas em vez de aquele vazamento inerente, que eu não consigo tirar, né, que eu não consigo identificar, apenas substituindo, trocando redes, eu tenho os vazamentos não visíveis, que são esses triângulos laranjas, e vocês observam que eles vão crescendo e reduzem. Quando que reduz? Quando eu faço a pesquisa de vazamento e retiro esses vazamentos. Só que eles, se eu não faço nada na minha estrutura, eles diminuem e vão subindo de novo. E aquelas barrinhas vermelhas são os vazamentos visíveis que acontecem e são reparados. Observe que chega um determinado momento que você prevê no seu sistema, numa gestão de longo prazo, a substituição da infraestrutura, dos ramais, colocação de válvulas, substituição de redes, de tal forma que, com a redução de pressão e a melhoria da infraestrutura, você tem uma redução em todos os níveis de perdas, nos inerentes, nos triângulozinhos de vazamentos inerentes, vazamentos não visíveis, e nos vazamentos visíveis. Então, essa é uma realidade. Então, chega um determinado ponto que você, poxa, então eu estou enxugando gelo, né? Tem que chegar um momento que eu tenho que mexer na minha infraestrutura. Então, essa é uma gestão da infraestrutura que a gente pode passar. E aí vem quando a gente melhora a infraestrutura, significa melhorar a quantidade de distritos de medição de controle que eu tenho, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um setor de 1.000 quilômetros de rede, mas eu consigo isolar em setores menores, eu consigo medir, opa, a perda nesse setor está maior, nesse setor está menor, então vou priorizar aquele, e aí a gente faz um serviço completo, né? Pode ir passando.
Aí são exemplos de setorização, de implantação de distritos de medição, pode passar. É um exemplo de outra setorização, um projeto, pode passar. E aqui são obras, né? Então, quando a gente renova a infraestrutura, a gente vai estar refazendo trechos de rede, vai estar colocando válvulas redutoras de pressão e etc. Pode passar. E aqui, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre a questão das perdas aparentes, né? Então, da mesma forma, eu tenho ali a perda corrente e a minha perda inevitável, né? Pode passar 4 vezes isso. Aí eu vou ter que controlar o meu uso não autorizado, os dados de faturamento, analisar as informações e também gerenciar o parque dos meus hidrômetros. Pode passar. E aí eu tenho também a figura do nível econômico, que às vezes não vale a pena você investir totalmente. Pode mudar. E aqui, gente, nós vamos mostrar algumas... Pode passar isso. Algumas não é ensinar vocês a fazer fraude na ligação clandestina, não, mas é mais para ilustração. Pode voltar? Volta um. Então, aqui a gente tem um bypass no hidrômetro, né? Vocês vão olhar ali por baixo uma ligação. A outra, aqui a gente tem uma ligação do ramal, o ramal entre a rede e o hidrômetro, e você tem também, pode passar uma ligação feita direto na rede. Então, ele tem lá o hidrômetro, ele vai lá na rede e já faz uma ligação em uma torneira que ele usa e que ele está ali fazendo um uso fraudulento, né, da água. Pode passar. E você tem fraudes também nos hidrômetros, né? Aí a pessoa vai lá e fura a lente do mostrador, né? Pode passar. Ou faz um furo lateral para travar ali a relojoaria e o hidrômetro não funcionar direito. E na época da medição, vai lá e tira, né, o troço. Esse aqui já é mais complicado, porque a pessoa ela inverte a posição do hidrômetro. É lógico que na hora que ela faz isso, ela está rompendo o lacre, né, que existe. Pode passar. E numa outra, depois, se vocês tiverem curiosidade, tem ali o registro, né, e a torneira. Ele vai e inverte o cavalete. Então, a torneira fica do lado da entrada de água. Então, ele vai lá e usa uma água de forma indevida. Bom, acho que pode passar. Tá, e aí são representações de fraudes, etc. E tem um elemento... Pode voltar. Isso, pode voltar. Aí. E tem, quando a gente fala de ligações clandestinas, essa figura é de uma região, né, de baixa renda no Rio de Janeiro, que é famosa, e a gente fica pensando, né, a água que utiliza lá é uma água que a SEDAI contabiliza? Será que qual é a facilidade ou a dificuldade que um leiturista da SEDAI tem para entrar lá e medir essa água? Mas essa água ela é de reconhecimento do Estado e da companhia, ou seja, a companhia entuba esse consumo autorizado e assume a ineficiência de não poder faturar. Então, observem que essa discussão sobre ligações clandestinas ela é assim, muito interessante, rica e difícil. Pode passar. Bom, aí falando um pouquinho de submedição, pode trocar, Stefano. A submedição, fala assim, gente, mas por que esse cara está falando de submedição, né? Todo o hidrômetro, ele tem, por natureza, uma ineficiência na sua medição. Já de fábrica, ele já em vazões mais baixas, ele não consegue fazer a medição. E também, quando você tem a caixa d'água e a boia, a gente pode explicar isso depois, quando a boia funciona, ela reduz muito a vazão, e essa vazão bem reduzida, o hidrômetro não mede. E é óbvio que à medida que o hidrômetro vai trabalhando, vai passando água nele, ele vai tendo desgaste de suas engrenagens, seus mecanismos, e mede menos. Então, isso varia conforme a tecnologia de medição, né? Nós temos medidores velocimétricos, volumétricos, ultrassônicos, etc. Temos capacidades, idades, classes metrológicas diferentes. Tem o usuário com caixa d'água ou não. No Brasil, a maior parte, sim, tem caixa d'água. Mas, por exemplo, muitos países fora não usam abastecimento direto, então não tem esse problema de medição. E também a continuidade no abastecimento interfere. Pode mudar aqui, isso. Pode passar. Bom, aí a gente tem exemplos, né, o quanto maior a letrinha aí, né, no caso a classe C, o hidrômetro é de
mais precisão. Então, vocês observam que, com o passar do tempo, né, na abscissa a gente tem a idade, né, dos hidrômetros, os hidrômetros tendem a medir menos com o passar do tempo, a eficiência dele cai. Só que os hidrômetros de classe A e classe B sofrem mais do que medidores de classe C, que obviamente são medidores mais caros, que compensa você utilizar em maiores, né, em grandes consumidores, por exemplo. Ok? Pode passar. Aí um exemplo de vários medidores, pode passar. E aqui, gente, uma coisa muito importante que vocês pensam assim, tá bom, vamos voltar àquele exemplo que eu dei lá de uma cidade, de um sistema com 3 milhões de habitantes, 800 mil ligações, 1 milhão e 200 economias, sei lá. Aí esses 800 mil hidrômetros, qual que eu vou trocar primeiro? Ah, só os que já estão com 20 anos, 15 anos, 10 anos. Ah, não, mas pode ter alguma diferença. Então, o controle, aí um exemplo de uma bancada de aferição de hidrômetros, pode passar. A gente tem aqui um exemplo onde a gente tem lotes, tá, de aquisição de hidrômetros que estão instalados na rede, e eu fui ali na penúltima coluna e retirei várias amostras de cada lote para fazer uma avaliação do seu índice de medição índice de desempenho de medição, que é o IDM aí, está escrito. Então, vocês observam que para diferentes lotes de praticamente a mesma capacidade, você observa, e fabricantes diferentes, você observa que esse índice de desempenho muda, ele varia muito. Então, isso aí depende do fabricante, depende do tipo de hidrômetro, uma série de coisas. Ou seja, é muito importante você fazer o controle para você saber onde e quais hidrômetros substituir. Ok. Bom, gente, acho que foi falado também a importância, quando a gente pensa no controle e redução de perdas, a gente fala assim, então controlar perdas é só reduzir vazamento? Não, eu tenho que controlar a pressão. Não, eu tenho que pesquisar vazamento. Não, eu tenho que ter um bom projeto de setorização. Não, eu tenho que ter uma boa relação com o regulador para ter uma meta atrativa e desafiante para eu melhorar. Não, eu tenho que ter uma operação boa que controla bem essas válvulas. Eu tenho que ter um senhor sistema comercial que é capaz de me identificar possíveis fraudes, ligações clandestinas, e as informações comerciais me ajudarem a equipe lá de micromedição para poder dimensionar melhor os hidrômetros ou substituídos. Então, é uma atuação multidisciplinar e é um desafio muito grande trazer todos esses atores para trabalharem juntos. Né? Normalmente, a gente observa nos prestadores de serviços, né, nas companhias, como é que se fala? Atividades departamentalizadas, ou seja, uma estrutura totalmente isolada, as pessoas não se conversam, e como é que você faz um trabalho multidisciplinar? Pode passar? Então, de uma forma geral, dando um apanhado quando você fala de gestão de perdas, então eu tenho que ter um bom diagnóstico, um confiável balanço hídrico, eu tenho que ter do lado direito ali o controle dos componentes de perdas, seja perdas reais, perdas aparentes, trabalhar em cima disso, e tenho que ter noção do meu nível econômico de perdas para poder saber priorizar áreas e investimentos. Pode passar. Aqui são exemplos de um trabalho de nível econômico de perdas que a gente pode adiantar. Pode passar. E aqui um exemplo real, não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa linha aí, em azul, ela é a minha... quanto que custa o vazamento, ou seja, quanto que eu estou perdendo de água produzida por conta desse vazamento. É lógico que à medida que a minha perda por ligação é maior, aí na abscissa, essa perda é maior. E, por outro lado, essa curva em vermelho é quanto que custa para controlar vazamento. Então, quanto mais eu investir, menor vai ser a perda. Se eu investir muito pouco, a perda vai ser maior. Então, quando eu faço a composição desse custo em reduzir perdas e o custo da água, eu tenho aquela curva em preto ali, que é a inflexão dela. No caso, essa curva está com um ranger muito aberto, muito grande. Ela me mostra ali qual que é o nível econômico. Então, controlar perdas nesse sistema aí significa ter uma meta viável, um nível econômico ótimo de 112 litros por ligação. Em resumo, é isso. Pode passar. Aqui a gente já está terminando, pessoal, só faltam mais 50 slides, quer dizer, brincadeira, está acabando mesmo.
A gente tem atividades de curto prazo, que é você medir, ter os hidrômetros, ter os macromedidores e fazer pesquisa. Atividade de médio prazo além disso, você ter bons mecanismos de controle e redução de pressão. E a longo prazo você, além dessas atividades, trabalhar com medidores, com hidrômetros mais precisos, né, que aí você vai precisar de investir mais para ter essa precisão, e a sua avaliação econômica pode dizer que você tem espaço para isso, e você substituir tubulações de ramais, redes, etc. E aí, continuando, nós temos... eu trouxe essa apresentação só para vocês, para fazer tipo um fechamento de tudo isso que a gente falou e que a Ana Virginia falou no início. Já existem muitas iniciativas internacionais que associam perda de água com a questão climática. Então, nós temos 3 componentes. Primeiro, a resiliência às mudanças climáticas. Então, se eu reduzo perdas no meu sistema, a gente falou disso lá atrás, em uma possível escassez de água, reduzindo perdas, eu consigo ter uma eficiência maior da minha produção e sofrer menos no estiagem. Por outro lado, se eu reduzo perdas, eu estou reduzindo o impacto negativo na disponibilidade, ou seja, na escassez. Eu estou reduzindo a perda, então eu estou retirando menos água do meu sistema, da natureza. E, por outro lado, pessoal, já existem estudos que mostram que essa atividade de abastecimento de água, ela é responsável por aproximadamente 10% da emissão de gás carbono. Então, já se consegue fazer uma correlação entre volume de água perdido e emissão de gás carbono. Então, eu tenho aí 3 elementos que me ajudam a contextualizar. E passando, já tem iniciativas, né, da U4C, por exemplo, que, por meio do Banco Mundial, já financia, né, atividades de redução de perdas. Uma delas, inclusive, eu tive a oportunidade de participar, que foi a implantação de um nível econômico na Sabesp, que ele estava dentro do escopo já desses investimentos nas mudanças climáticas. Chegou a melhor parte, né? Em que eu agradeço, coloco meus contatos e me coloco à disposição de vocês para responder algumas perguntas ou muitas perguntas. Obrigado. Elton, muito obrigada. Eu acho que você deu um panorama bastante grande sobre técnicas, possibilidades que precisam ser estudadas, acompanhadas, onde investir, onde não investir. A minha percepção é que nas empresas mais estruturadas, a gente tem, assim, o que era barato já foi feito. O que tinha uma boa relação custo-benefício já foi feito. Agora é exatamente avançar para outras dimensões, usar as novas tecnologias para poder conseguir identificar. E eu destaco aí alguns aspectos que a gente muitas vezes não interfere. Por exemplo, quando esses sistemas foram instalados, muitos sistemas antigos, ou mesmo, eu vejo isso muito em comunidade pequena, por exemplo, não havia uma normalização tão efetiva com relação a padrão de tubulação, padrão de ligação, padrão da própria rede, né? E muitas vezes se adotava a tubulação mais barata, não existia aí uma preocupação pós-operação, né, ao longo dos anos. Com o tempo, mais recentemente, especialmente nas empresas que avançaram mais rápido tecnicamente, isso não é um padrão igual para todas, essa normatização começou, o próprio sistema de normatização de tubulação também avançou, né? E aí isso também começou a ser mais aplicado como obrigatório em projetos. Então, uma empresa passou a exigir padrões de tubulação nos projetos e, evidentemente, nas obras. Então, assim, essa baixa qualidade lá atrás, quando o problema era inaugurar e fazer a obra só antes, há muitos anos atrás, onde realmente isso eram estágios diferentes do setor de abastecimento de água,
Isso hoje vai promover um momento de perda maior e vai demandar mais investimento mais rápido para a reposição dessas estruturas. Uma outra coisa que eu achei muito bom, que já está começando a ser mais considerado, duas coisas. Primeiro, a importância do projeto na implantação das estruturas. Muitas vezes a obra ganha mais importância por uma série de aspectos, né? E o volume aplicado no projeto, muitas vezes é o menor, ele é o menor valor mesmo, mas é alguma coisa que vai ter um resultado na operação importante. Tem uma máxima que eu aprendi com as empresas de projeto, de engenharia, que você não tem obra melhor que o projeto, você tem que ter um bom projeto, com bom estudo de alternativas, pensando na operação, para poder fazer uma obra efetiva e ter uma operação sustentável. E isso, muitas vezes, não é tão considerado. Isso é uma crítica que eu faço aos meus coleguinhas de engenheiros civis mesmo. A outra coisa é a relação do controle de perdas com a resiliência. Muito obrigada por ter trazido isso, porque às vezes me sinto sozinha falando isso. E a outra questão que eu queria lembrar é a necessidade, assim como outros aspectos que precisam ter inseridos na instalação da infraestrutura e da operação, do custo do controle de perdas. Muitas vezes, isso essa parte da operação tem que já estar desde o projeto planejada e implantada. Eu me lembro aí eu vou fazer o meu último comentário antes de passar para as perguntas. Eu me lembro, muitos anos atrás, estou velhinha, vou denunciar a idade agora, Elton, quando se estava investindo em Pedra do Cavalo, na Bahia, tem um professor muito querido que é um debatedor fantástico, que é o professor Luiz Roberto Moraes, e ele brigava nos congressos da ABES, assim, discussões maravilhosas, enriquecedoras. Hoje os congressos são muito, muito light, não tem essas discussões acaloradas mais, e aquilo era maravilhoso. A gente crescia muito e aprendia muito com aquilo. E ele brigava veementemente que não adiantava, porque priorizar um investimento gigantesco e não olhava as perdas. E as perdas naquela região eram significativas. Então, assim, ele tinha que ter um investimento mais barato nas perdas, como você colocou bem, antes de investir um volume. Hoje, naturalmente, sem Pedra do Cavalo não seria nem possível abastecer aquela sociedade, mas ele brigava, e ele tem a verve do debate, então brigava muito sobre isso há muitos anos atrás. Muitos anos. Bom, muito obrigada. Eu queria pedir aí o Augusto Mamed para me trazer aí as perguntas, Augusto. Que temos de perguntas? Por favor. Vamos lá, professora. Tem uma pergunta do Cleverson aqui. Ele fala... Boa noite, todo mundo. Ele fala o seguinte: sobre as tecnologias apresentadas há pouco, como a inteligência artificial, redes neurais e a internet das coisas, podem ajudar a redução das perdas, né? Como que a inteligência artificial, redes neurais ou a internet das coisas podem ajudar com a redução das perdas? Essa é uma pergunta. E ele continua, caso sejam aplicadas, onde são mais aplicadas no controle ou na identificação de pontos de perdas. Não sei se ficou claro aí, Elton, repito qualquer coisa. Sim. Bom, antes de chegar na pergunta do Clebson, quando a Ana Virgínia faz uma abordagem muito assim, interessante e acho que, no meu ponto de vista, muito triste, né? Porque a gente já viu sistemas, e não vamos longe não, recentes, né, que possuem perdas de 60%, 70% no país. Então, infelizmente, ainda existem muitas empresas que estão longe de falar assim, você substitui hidrômetro. Não substitui hidrômetro, não tem recurso para fazer isso. Como é que é a sua medição de entrada? Não, eu estimo um valor porque
eu tenho lá uma curva de bomba de 1970, que eu utilizo aquela curva de bomba para definir, pelas horas de funcionamento que eu tenho, qual é a vazão de entrada. Então, vocês imaginam que ainda temos muitos sistemas rústicos. Aí, quando houve a pergunta do Clécio, tem gente que não vai nem saber do que a gente está realmente falando, né? Mas, na realidade, Clécio, o que eu posso dizer assim para você é que já existem algumas companhias no país, né, que elas utilizam, né, quando você tem um centro de controle, como a gente mostrou ali, com as informações de vazão chegando, chegando com uma frequência muito pequena, você tem dados históricos de um determinado medidor, e onde você consegue cruzar os comportamentos de consumo, as horas em que houve interrupção no abastecimento por algum vazamento, ou a quantidade, quando que aquela rede foi instalada, ou quantas vezes eu tive que fazer um reparo em um determinado cavalete ou ligação predial. Então, quando você consegue rodar essas informações e conseguir utilizar a inteligência artificial, né, e aí você consegue compor. Eu já vi a construção de alguns por meio de BI, né, de alguns painéis. Então você consegue ter não só um controle mais otimizado, como você passa também a poder fazer, como é que se fala, projeções de quais seriam as perdas ou como é que elas seriam se você estivesse operando um sistema com uma pressão menor, com uma pressão maior, se você estivesse fazendo pesquisa de vazamento com uma frequência menor ou maior. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu tentei abordar alguns assuntos dentro do que a gente trouxe aqui hoje. Acho que respondeu sim. Ok. Talvez acho que a questão da otimização é que você falou na operação, né? Pode Sim. ser um outro sentido. Só comentando aí, a Rosane Campos faz um elogio aqui, excelente explanação. O João Pedro, ele pergunta, existem os acompanhamentos acústicos e até os satélites, como foi mostrado, mas na concepção do projeto, o que é avaliado antes da implementação do sistema para evitar perdas? Bom, essa pergunta é muito importante e eu acho que vai ao encontro que a Ana Virgínia colocou, e eu vivenciei isso muito de perto. Incrivelmente, operação e projeto e obra não se conversam. Na hora que você tem que fazer, por exemplo, nós temos uma rede que está velha, que o projeto foi concebido há muitos anos atrás, a gente precisa de readequar essas pressões, a gente precisa de fechar anéis, porque tem problema de qualidade de água em pontas de rede, etc. Então, eu preciso de reformular a rede. Só que, às vezes, é feito o projeto sem consultar, ou sem conversar, ou sem trocar ideias com quem opera o sistema. Então, eu acho que quando você fala nos projetos, aí eu posso dizer isso com bastante propriedade, hoje, quando vai se fazer o dimensionamento de uma rede, já se tem uma percepção muito mais avançada com relação aos dispositivos de redução de pressão, a otimização das pressões ao longo da rede, já criá-las em setores de abastecimento, já prevendo distritos de medição de controle, ou seja, já introduzindo dispositivos de vazão, de medição de vazão, para você ter um controle mais adequado. Então, isso já é uma coisa que está se avançando, não digo que seja em todas as companhias, mas no sentido de você trazer projetos que já têm uma pegada mais de controle de perdas. Eu não sei se eu respondi ou se quer que eu amplie um pouquinho mais. Acredito que sim, mas pode comentar aí no chat aí, pessoal. Sim. Só um comentário aí que você falou aí, que a professora comentou, e que o projeto custa em torno de 5% da obra. Então, tem essa questão. A Bianca faz uma outra elogio aqui, excelente apresentação, sempre bom entender melhor sobre esse tema tão importante, tão em alta. A Bianca Campos. O Patrick
comenta que 45 dias é muito tempo para encontrar vazamentos. E ele pergunta na sequência onde é que estão as maiores perdas, próximo ao fim dos ramais ou nos tubos de distribuição. Boa pergunta, Patrick. É assim, né? Deixa eu me lembrar aqui. Ele falou onde que acontecem as perdas e a primeira parte da pergunta. A primeira parte ele fala que 45 dias Sim. É muito tempo para encontrar vazamentos. Perfeito. E depois ele... Tá bom. Obrigado, Augusto. Eu já lembrei. Então, olha só. Ali naquele exemplo, ele só vai detectar aquele vazamento não visível se ele fizer uma pesquisa de vazamentos. Seja por satélite ou seja por qualquer outra coisa, mas que efetivamente que o satélite indica, né? A equipe vai ter que ir lá no campo para pesquisar e para reparar. Então, o que acontece na maior parte das vezes? Pergunta na sua companhia, faz uma pergunta de qual é a periodicidade de pesquisa de vazamento deles. Aí vocês imaginam, eu não sei exatamente a extensão de redes do Rio de Janeiro, mas vejam quanto tempo se levaria com 10 equipes para se fazer uma pesquisa de vazamento em 1.000 quilômetros de redes. Então, certamente, nós estaríamos falando de mais de 1 ano de periodicidade. Então, esses vazamentos é muito maior do que o número que eu apresentei ali. Aquele número é uma posição bem otimista só para ilustrar, mas, na realidade, tem companhias que, às vezes, têm anos que não fazem a pesquisa de vazamento. Às vezes faz a pesquisa de vazamento e não consegue retirar o vazamento. Então, essa é uma realidade dura, né? Então, como a gente conversou, quando a gente fala dessa perda de água, né, aí a entrada menos o consumo autorizado, então a gente falou ali, né, que da ordem de 65% a 75% é vazamento. E, na maior parte, em termos de volume de perda, 90% desses ramais se encontram, desses vazamentos se encontram nos ramais. E muito dessa parte nos ramais, muitos próximos aos cavaletes. Okay? Não sei se eu respondi. E aí aquela história, né, Augusto, Patrick? Quando a gente imagina, poxa, peraí, então acontece nos ramais, uma companhia com 3 milhões de habitantes tem 800 mil ligações. Como é que eu vou fazer pesquisa em 800 mil ligações em um curto intervalo de tempo? Então, existe essa importância dessa pesquisa ativa, né, desse trabalho ativo de perdas, né, porque senão você não consegue realmente reduzir as perdas. É um desafio muito grande. E como vocês viram ali, é interessante dizer isso, que fala assim, não, tá bom, eu não vou fazer nada com as perdas. Então, elas vão manter constante. Negativo. Se você não faz nada, as perdas aumentam. Se você faz muito, você consegue parar a perda. Aí você tem que fazer mais ainda para reduzir a perda. Então, a realidade é essa, é dura. O Augusto, não sei se caiu, se ele está... Não, estou aqui. Ah, sim. O Patrick falou que não. Gustavo, ele pergunta, Gustavo Augusto Teixeira de Fátima, ele pergunta, existe algum grupo de trabalho ou relatório que mostre o quanto o Brasil está cumprindo ou melhorando esse abastecimento e o acesso à água para alcançar a ODS 6? Bom, a informação, aí talvez a Ana Virginia possa me ajudar, mas a informação que é utilizada para acompanhar a evolução de todas as informações de eficiência, tanto de abastecimento de água, quanto coleta, quanto parte de tratamento de esgoto, ela está no Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Então, essas informações são as que anualmente fazem avaliar quanto é que está o consumo de energia elétrica, quanto é que está a perda por ligação, quanto é que está a despesa de exploração. Então, uma quantidade enorme de informações, de indicadores, de perdas de água. Tem várias informações que podem ser utilizadas para que se gere, né, um acompanhamento. Agora, pelo ponto de vista
institucional. Como é que está esse controle para haver uma cobrança maior das companhias com relação às perdas? Eu, assim, acho que as iniciativas ainda são tímidas e, por exemplo, recentemente a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, estava estabelecendo, né, quais seriam os indicadores que ela utilizaria para cobrar desempenhos dos prestadores de serviço. Em 2021, fevereiro, se não me falha a memória, saiu uma lei do Ministério da Integração Regional, que hoje é da cidade, se não me falha a memória, e lá falava, olha, as companhias terão que se ajustar a metas de perda. Se elas não se ajustarem, aí pegou lá a informação, a meta, o valor médio da perda no Brasil pelo Sistema Nacional de Informações, vocês vão ter que a cada ano esse valor vai reduzindo de tal forma que daqui a tanto tempo todas as companhias, todos os prestadores terão que cumprir essa meta. Caso contrário, não terão acesso a recursos para investir não só em perdas, mas em todos os processos. Então, existem essas iniciativas, mas eu confesso que eu não tenho conhecimento de que haja alguma coisa institucional e bem definida. Ana Virgínia, se tiver alguma informação ou complementação, fica à vontade. Assim, o dado oficial do Brasil, hoje, em termos de disposição de acesso ao abastecimento de água, o abastecimento de água tratada, que é uma coisa específica, é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Ele tem muitas informações aí. Eu trabalhei num sistema que foi prévio a ele, há muitos anos atrás, e ele realmente, hoje, avançou muito. Mas ele é um sistema, e é uma coisa que a gente tende a usar dados de quem faz a leitura daquilo e publica os dados de acordo com a sua ótica. Isso não é o melhor tecnicamente para você usar. Você tem que ir no sistema, colher os dados e fazer a sua avaliação, e não usar a avaliação de uma outra instituição que vai ter a ótica dela, vai ter o seu olhar, né, da estatística. Todos vocês conhecem bem estatística. O segundo coisa que eu queria lembrar são alguns relatórios das Nações Unidas sobre cada um daqueles ODS. Tem um específico sobre água que eu já vi alguns anos seguidos. Assim, eu não tenho pesquisado esse ano, não pesquisei ainda, mas até o ano passado, no encontro, na Conferência Mundial sobre Água que as Nações Unidas fez, eles divulgaram um desses relatórios específicos relativos ao ODS 6 e ao abastecimento aí no mundo. No Brasil, quem informa Nações Unidas, se eu não me engano, é o IPEA, com base nos dados nacionais oficiais, que é o SNIS. O SNIS é muito sistemas que estão prestados por uma operadora, porque ele é autodeclaratório das operadoras, e ele também já ampliou essa base para prefeituras e outros formatos de modelo de gestão, que o Brasil é bastante variado e temos regiões completamente diferentes. Então, eu indicaria essas fontes. Sistema Nacional de Informação e Saneamento, os relatórios sobre o ODS 6 publicado, de modo geral, a cada ano, por aí, pelas Nações Unidas, que aí vai pegar o dado de vários países e a gente pode avaliar melhor, e alguns relatos de IPEA ou uma coisa assim, mas o dado oficial. E eu sugeri evitar usar dados transcritos e avaliados por uma ótica de uma instituição, porque você já vai carregar a ótica dessa instituição. Eu acho que a gente sempre deve trabalhar com os dados oficiais, nacionais, que as bases estão aí grátis para a gente trabalhar. Eu gostaria de pensar que nós já estamos na faixa de 8h30,
Se tem alguma coisa aí, tem uma pergunta do Alain, ou uma coisa... Augusto, resume aí as perguntas mais importantes, porque nosso apoio de mídia aí tem que dormir, tem que jantar. Então, vamos aqui ver o que a gente tem de mais importante agora para trazer para o Elton nesse último momento. E vamos ver como é que a gente pode aí aproveitar ao máximo do Elton. Obrigado. E já nesse momento começo os meus agradecimentos ao Elton. Então, beleza. Tem a pergunta do pessoal, informou aqui que respondeu, né? Tem alguns elogios aí, a Jane dá os parabéns, o Patrick informa que respondeu. O João pergunta aqui sobre as perdas no Nordeste, né? Se tem algum panorama para redução dessas perdas no Norte e Nordeste. E o João Pedro pergunta sobre o Distrito Federal, né? Se tem alguma questão, se tem caso de perdas menos problemáticas por ser uma cidade planejada. E a última pergunta do Alain, se é possível propor um sistema unificado de gestão de perdas. São essas 3 perguntas, professor, acho que dá para resumir bem aí, Elton. Perdas Norte e Nordeste? Sim, o que eu vejo, assim, aí é a minha experiência, né? O controle de perdas, assim, em muitas cidades do Nordeste, principalmente Bahia, Pernambuco, Ceará, principalmente essas 3, eles têm metodologias e sistemas de controle e engajamento de equipes assim que são referência, né, nacionalmente. Mas a gente ainda tem estados nessa região e também no norte muito precários, né? E na realidade, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista. Eu participei há um bom tempo atrás de um grupo nacional de perdas, que eu acho que talvez entre na última pergunta que foi colocada, né? Então, ali foi o início de um estabelecimento de uma padronização nacional do que poderia ser um controle de perdas. Então, saíram vários volumes do Programa Nacional de Combate ao Desperdício, né? Eu não vejo mais essas atuações. Eu vejo a ESB, que é a Associação das Empresas de Saneamento, publicar alguns guias, fazendo algumas tentativas de tentar padronizar, de tentar fazer com que essas coisas andem de uma maneira mais institucional, né? Então eu vejo, assim, na minha opinião, posso estar sendo muito pobre na minha percepção, mas uma falta, assim, de vontade mesmo, de uma percepção mais bem robusta e institucional do país em relação a não só o Nordeste, mas como as perdas em geral, né? Então, eu assim, fico um pouco desmotivado, não da questão técnica, né? Porque cada vez mais eu me surpreendo quando a gente vê falar inteligência artificial. Então, os técnicos estão fazendo o que podem, mas eu acho que essa questão de uma percepção mais institucional, ela é muito prejudicial. Eu acho que eu respondi a primeira e a terceira pergunta, a segunda, Augusto, não sei se passou em branco. Não, foi isso mesmo. A segunda é que ele pergunta sobre o Distrito Federal, né? O João Pedro pergunta se o fato de ser planejado... Boa pergunta. O que acontece, né? Na década de 90, o Distrito Federal tinha uma perda abaixo de 20%. Né? E hoje está na ordem de 30%, 32%. Então, isso aí significa o seguinte: o sistema funcionava bem, mas vai envelhecendo. Então, vai envelhecendo e você tem que substituir redes, tem que substituir ramais. Então, a despeito do Distrito Federal ter um dos melhores sistemas de abastecimento, é referência, né, na questão de tratamento de esgotos, em uma série de outras coisas, de automação, mas tem também as dificuldades. E o fato de ter sido planejada é uma faca de 2 legumes, né, como o pessoal brinca, porque de um determinado governo, né, na década de 90 para cá, Brasília passou de 1.500.000 habitantes para 3 milhões hoje.
Então, que organização que tem, que política de assentamentos, de urbanização você pode ter de forma adequada numa condição dessa. Então, na prática, a gente sofreu muito com sistemas implantados de qualquer maneira e absorvidos pela companhia, que até hoje dão problemas. E por mais assim que a gente pense, o Distrito Federal como é que se fala? Tá? É o centro, né? É o centro administrativo que tem recurso para aplicar à vontade. Não é bem assim, e mesmo assim, vocês veem o tamanho do desafio, mesmo com essa digamos, facilidade de também captar recursos, empréstimos para poder investir em perdas, não consegue ali ter uma redução drástica das perdas, como Sabesp, Copasa e outras, infelizmente não tem, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, Elton. Só, talvez, um comentário aí que foi bem quando eu saí aí da empresa, se você lembrar, no Distrito Federal está uma das maiores favelas do país, que é o Sol Nascente, a economia Sol Nascente. Maior que a Rocinha, né? Exatamente. Então, não é bem planejado, assim. Professora, tem mais, eu acho que 2 perguntas, que fica à vontade, acho que talvez seja rápido de responder, mas fica à vontade aí para... Fala aí as perguntas últimas, e a gente, nessa pergunta, encerra a inscrição de perguntas. Show. O Patrick, ele faz 2 perguntas aqui, mas no fim das contas é uma resposta só, Elton. Ele pergunta se não é mais fácil usar um dispositivo dentro dos tubos para encontrar os vazamentos, né? E se essa pesquisa do satélite ele acha meio caro, e se não tem um setor dentro da companhia para desenvolver essas tecnologias, e ele complementa que seria como é pensado a ação de novos projetos. Então acho que essas 3 dá para você resumir uma só, hein? Eu acho que quando o Patrick fez a outra pergunta, ele colocou esse ponto e eu esqueci de falar um pouco, né? O que eu percebo é assim, que, por exemplo, vamos falar sobre a pesquisa por satélites, né? Então, a própria CAESB, há uns 2 anos atrás, ela foi contemplada com recurso a fundo perdido para testar essa metodologia por satélite. Hoje, por exemplo, a Sanepar já tem aí da ordem de, se me falha a memória, 4 a 5 mil quilômetros de rede, com varreduras a cada, se me falha a memória, cada ano, utilizando o satélite. Então, por que a Sanepar faria isso? A Sanepar, que é uma empresa que faz pesquisa de vazamento praticamente com a periodicidade de 1 ano na sua rede toda, e vocês imaginam o tamanho do sistema do estado do Paraná, desculpa, mas eles entendem que, mesmo com, eu não sei exatamente o custo, né, da pesquisa por satélite, mas eles entendem que o fato do satélite ele te dá locais prioritários para você fazer a pesquisa, o fato de você, ao invés de pesquisar 1.000, você ter que pesquisar 200, em vez de 1.000 quilômetros, 200 quilômetros, isso te dá uma economia violenta e você pode investir nos satélites. Eu lembro que quando a gente fez o estudo na CAESB, a gente fez uma varredura só, ela teve um custo agora, não sei se era da ordem de $150 mil, alguma coisa nesse ponto aí, 2.000 quilômetros de rede, alguma coisa assim. Só que a Sanepar está fazendo uma periodicidade maior, então ela fez um contrato com mais utilização do satélite. Então, dependendo da quantidade de vazamentos que você espera encontrar e da economia que você vai ter de equipes de campo trabalhando, com certeza a utilização de satélites pode ser vista com muito cuidado. Agora, existem críticas, né? Peraí, mas em lugares onde se tem muita pavimentação, muita rua, será que o satélite funciona bem? Então, esses estudos, esses trabalhos que estão sendo feitos por algumas companhias, eles podem subsidiar alternativas adequadas. Com relação à inserção, por exemplo, eu já vi um estudo de uma inserção de uma bola, que ela tem ali uma câmera que ela vai filmando ao longo da rede todo o percurso, e aí ele grava aquelas informações e o pessoal consegue enxergar alguma fissura, algum vazamento, né? A introdução de fibra ótica, vocês imaginam o seguinte, que para você fazer isso, você em algum momento você vai ter que fazer interrupções no seu abastecimento,
Muitas vezes você precisa de ter trechos retilíneos para você poder trabalhar, porque vai ter ali uma curva, vai ter um registro. Então, tem várias coisas que, de repente, você não consegue aplicar essas metodologias especificamente da fibra ótica e outros, de uma maneira assim tão eficiente. Mas eu acho que nessa questão a coisa ainda está muito, como é que se fala, muito incipiente, né? Eu acho que eu ouço falar dessa questão não de fibra ótica e satélite, mas outras metodologias há um bom tempo e elas não são amplamente utilizadas aqui no nosso país. E Ana, você fez o agradecimento e eu peço desculpas, porque vocês arrumaram um convidado que fala muito, né? Então, acabou que eu tomei o tempo todo das perguntas. Na verdade, eu te agradeço muito. Você lembrou desse grupo de trabalho sobre perdas. Meu querido, isso foi anos 90. Que eu lembro disso. Eu participei. Eu lembro, eu ainda estava na ABS, muito tempo isso, né? A gente tem alguma coisa que, por exemplo, alguma daquelas câmaras técnicas da ABS cuida de reunir pessoas que têm esse interesse, por exemplo, essa expertise, porque eu vejo trabalhos muito bons com as câmaras técnicas, debatendo, crescendo o assunto. Eu acompanho hoje especificamente saneamento rural, e o próprio saneamento rural começa a ter um trabalho bem interessante de perdas. Não, porque não, apesar da escala pequena, né, do tamanho pequeno dos sistemas, mas a AGES tem estimulado os CISARs a trabalhar um pouco nessa questão. Prioritariamente, eu acho que eles trabalham muito com o lado que a gente até trabalhou pouco aqui, que é o lado da gestão, a gestão dos sistemas do abastecimento, a parte tarifária, a parte de acompanhamento mesmo, ela pode ajudar bastante, não é tudo, porque a parte técnica e operacional é importante, mas isso também, eles têm algumas coisas assim, então começando a fazer coisas bem interessantes, apesar de sistemas pequenininhos que atendem comunidades muitas vezes muito pobres. Impressionante como eles já começam a dar seus passos, talvez um pouco mais até do que, e com resultados também. Eu queria já, são 8h40, eu queria agradecer muito, Elton, por ter compartilhado conosco aí toda a sua expertise nesse tema, um tema que está crescendo, se Deus quiser. A gente já vê, por exemplo, agora que temos uma Agência Nacional Reguladora, a questão do índice de perdas é muito importante para a ação de regulação, é uma das coisas a ser acompanhada em todos os aspectos, e espero que isso possa estimular mais a formação de grupos de trabalho, como alguém lembrou muito bem. Isso é muito importante. Eu vejo, não sei se tem alguma câmara técnica da ABS, da AESB deve haver, que tenha esse objetivo, e a gente tem aqui jovens que fazem parte do Jovens Profissionais do Saneamento, JPS, que se engajar nesse tema também é interessante, e crescer, né? O que a gente está procurando trazer aqui, e quando a gente traz esse tema junto com a visão da água como um todo, é exatamente que os nossos profissionais possam já sair daqui com esse tipo de preocupação, para já chegar no mercado de trabalho mais antenado, mais ligado nessas questões. E, às vezes, porque são questões reais e que, no futuro, elas vão ter que ser sanadas de alguma forma, porque a quantidade de água disponível é finita. Não tem essa coisa de que o Brasil tinha muita água, já foi. Hoje a gente tem mais dificuldades. Então, muito obrigado, Elton, muito obrigado ao grupo de alunos que está nos ajudando nesse processo, tanto no acompanhamento das perguntas, quanto aí na formulação da dinâmica. Muito obrigado a Dani, do Conexão Engenharia, que está fazendo o apoio de mídia para a gente. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal.